Mari Compuxa, Chulaimun, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal. Mais uma vez estamos aqui entregando para vocês uma criação de conteúdos. Hoje vai ser também um pouquinho longuinho o vídeo, mas necessário falar sobre memória, ancestralidade e materialidade da luta, porque é muito necessário falar sobre isso, né? Bom, para começar, vamos falar sobre memória, ancestralidade, materialidade da luta, um tripé que tem a ver um pouco com filosofia ancestral, né? Vai fazer parte um pouco isso aqui como uma introdução à contracolonialidade. Quando a gente fala de contracolonial, existem várias correntes, né? Várias correntes da contracolonialidade. Então, então a contracolonialidade ela tem vários aspectos que precisam ser expostos como tópicos, né? Existem várias versões contracoloniais. Tem parentes, tem quilombolas, povos originários de outros lugares do nosso continente que falam de contracolonialidade para não afirmar a pós-colonialidade, os pós-coloniais, que continuam sendo coloniais, né? Os decoloniais, eles fazem uma crítica à colonialidade, mas eles não avançam na materialidade da luta. Eles apenas ficam nesse mundo das ideias, que são ideias, sim, que vale a pena sempre ter como referência, orientação. Porém, não significa que esses conceitos que são eurocêntricos sejam guia para a nossa forma de ver o mundo, um mundo completamente diverso dessa modernidade que nós ainda continuamos e da qual tudo na vida real se baseia ou está instalado como se um software dentro dessa grande máquina chamada de modernidade capitalista neoliberal que está em curso até os dias de hoje. Nós precisamos superar essa fase moderna. Nós precisamos transcender a modernidade. E ao falarmos de modernidade, nós estamos falando de temporalidades. Nós estamos falando de passado, presente e futuro. Mas o futuro só existe dentro desse modelo de modernidade, aduzindo que tudo que é passado é obsoleto, não é válido, ou no pior dos casos, quando observado desde a materialidade, desde o materialismo histórico, é visto como algo atrasado, impossível de se retornar e que não é parte do ciclo evolutivo das espécies dentro do modelo da modernidade, do conceito de modernidade, do conceito de moderno, ou dentro do conceito de modernização, que, ao nosso modo de ver,
uma atualização daquilo que já foi antes, mas sempre apenas temporalmente no sentido moderno, ou seja, não se vai antes da modernidade. E quando se fala em futuro, se fala em futuro dentro do modelo da modernidade. A burguesia, as burguesias, tanto a brasileira quanto muitas outras, e principalmente as nossas burguesias ditas latino-americanas, elas estão apegadas a um modelo de temporalidade linear, mas sempre com o paradigma do passado totalmente inferiorizado em relação aos pressupostos do futuro. O presente é aquela visão moderna do presente como algo que não tem valor, não tem sentido, não se lhe deve dar a devida atenção, porque é presente, vai passar e já não volta mais. Daí as pessoas falam, todo o tempo passado foi muito bom. E outros dizem que o que vai vir sempre será melhor do que aquilo que está colocado agora, nesse momento, nesse instante, nesse sucedâneo. Então, as pessoas têm uma forma muito deturpada de ver o passado. Também têm uma forma deturpada de enxergar o presente. E que não é presentismo, é o presente no aqui e agora. Mas que quando você pensa em futuro, sempre se vê o futuro como algo utópico, mas nunca místico. E daí que surge a necessidade de, inclusive, nos plantear se o futuro é ancestral. E a revista Suma Uma, ela publicou aqui um artigo que eu vou ler para vocês, né, que é muito interessante. Por um lado, dialoga com um filósofo chamado de Walter Benjamin, que escreveu as teses sobre filosofia da história lá, lá no século XX, lá na aurora do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. E ele fez uma crítica, é o primeiro pensador que, mesmo sendo um pensador europeu, ou com certa visão, certo enfoque conceitual eurocêntrico, mas ele é o primeiro que faz uma crítica profunda e ferrenha à questão da história, sempre vista como aquele que é escrita superiormente ou com uma dignificação supremacista por cima de outros povos considerados atrasados, primitivos, obsoletos, inutilizáveis. E ele traz essa crítica a partir da visão da história que ele traz desde o sentido mítico, que não é esse misticismo barato que anda aí, não, é justamente sobre a espiritualidade, ou seja, ele mesmo sendo judeu, ele não se considerava um judeu secularizado, quer dizer, ele não é parte desses tempos modernos, dessa modernidade. Lembremos que a modernidade ela surge dentro da história, da história oficial, inclusive, como visto como ou considerado como algo superior, já que essa modernidade descende da conquista dos territórios além mar. Eles conquistam primeiramente os mares, eles dominam os mares, os oceanos, chegam a terras longínquas, se apropriam daquilo que não é parte deles, uma apropriação indébita e indevida que se faz desde vários vetores, né? Apropriação espiritual, apropriação científica, apropriação cultural e apropriação, principalmente apropriação dos corpos, dos sujeitos
conquistados, subjugados, dominados, colonizados. Aí surge a modernidade. A modernidade surge a partir de 12 de outubro de 1492, por uma questão muito lógica, em que o pensamento da história sempre é vista como por aqueles que pensam a realidade e modificam essa realidade. E, de fato, a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas modificou as formas de pensar, de agir, de filosofar, de trabalhar a matéria-prima vinda da natureza. Então, aí surge a modernidade, porque os impérios começam a surgir com maior força, muito melhor, muito mais sofisticado do que havia sido o Império Romano. Então, ele extrai matéria-prima daqui das regiões das Américas e promove aqui entre os indígenas e entre os habitantes que vinham já com um pensamento bárbaro, um pensamento de brutalidade, e instala, a partir do modelo de extrativismo predatório, a brutalidade entre as pessoas, entre os povos, no pensamento, na espiritualidade e na materialidade da vida, na materialidade possível da luta. Enquanto eles, com esse conceito de modernidade, que se alimenta dos despojos da conquista de povos e territórios, eles vão se sofisticando a tal ponto que esses povos perdem maioritariamente suas culturas devido a uma entrega das suas energias em prol dessa modernidade, que primeiro vinha como promessa, mas logo se instalou como injúria. E até hoje é um martírio, não apenas para os povos indígenas, como para muitos outros povos, inclusive descendentes daqueles que vieram em épocas passadas. Então, aí a modernidade apenas ela vem se atualizando, se atualizam os conceitos, mas permanece a estrutura espiritual desse modelo de conquista e colonização de corpos e territórios. Então, ela vai se sofisticando. Por isso, nós falamos em contracolonial, porque mesmo nós falando de que há uma neocolonialidade em curso, mas a colonialidade ela só é possível se atualizar para mediante o prefixo neo, quando a brutalidade se faz, no momento presente, ainda se faz presente. E poderíamos falar de presentismo. Por isso, nós vivemos nos lugares mais violentos do mundo. América, como é conhecido esse continente, como foi nomeado, quem domina, domina. E isso eu já falo há muito tempo, até ouvi o Nego Bispo também falando isso. Então, e aí, qual que é o que se deduz a partir disso? Se deduz que para os nós povos indígenas da Terra, a questão não é retornar ao que era antes de 1500, no caso do Brasil, ou antes de 1492, senão trazer as forças míticas daqueles que lutaram lá atrás, como se uma onda messiânica, como falam os brancos, mas transposta a uma realidade presente, promovendo um futuro, mas baseado numa memória que é anterior à modernidade. Jamais o mundo vai ser igual antes dos séculos XV, XVI, mas essa memória mítica existe em todos nós, povos indígenas, é essa que tem que retornar e ser materializada, ou melhor, ser consolidada como materialidade da luta, materialidade da vida imediata.
E eu estou trazendo essa introdução antes de ler esse texto, justamente porque há 20 anos atrás eu li as teses de Walter Benjamin e eu tive que retornar várias vezes. E até hoje, quando me mandaram para mim esse texto, voltou à minha mente a questão das teses de história, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para que vocês leiam. Vocês precisam entender, e os parentes também precisam entender, principalmente os parentes precisam entender. Nós não podemos ficar na luta apenas por aquilo que se nos aparece, aquilo que apenas se nos manifesta. Porque tudo que se nos manifesta, que se nos aparece, nunca vamos saber se esse aparecimento, que é um fenômeno amorfo, sem forma, dúbio, realmente tem a ver com alguma vicissitude que nós precisamos trazer para poder alevantar novamente as nossas energias espirituais para realmente trazer a ancestralidade dentro de um futuro que não é um futuro utópico, mas sim dentro de um futuro que deve ser o presente e que pouco a pouco ele vai se moldando na medida em que as forças espirituais dos povos da Terra vão crescendo e se alimentando até alcançar toda a atmosfera que nós precisamos alcançar, que nós precisamos atingir para chamar inclusive aos não indígenas que se aliem junto conosco, porque nós estamos perdendo a guerra. Essa guerra que foi declarada a partir da conquista de corpos e territórios lá atrás, nós ainda estamos perdendo. E nós estamos perdendo porque ficamos apenas na leitura de um futuro, na leitura de um ancestral, mas nunca trazemos a figura do ancestral para as lutas do presente de tal modo que esse ancestral que deu a vida lá há séculos atrás seja mais vivo e esteja mais vivo do que nunca. E por isso que Tupac Katari, quando ele foi executado pelos conquistadores espanhóis, ele diz bem claro: voltarei, mas serei milhões. Esse texto aqui da revista Sumaúma, escrito por Almudena Hernando, de 19 de janeiro de 2026 e hoje é 20 de janeiro de 2026. Ele traz um aspecto muito interessante para nós refletir aqui. Vou colocar também esse texto aqui para quem quiser ler na íntegra, tá? E vou colocar um texto bem curtinho de Walter Benjamin também para que vocês leiam e também vão se orientando, porque enquanto eu estou me autoeducando, eu também pertenço a essa razão educadora que é orientadora. Todo educador se educa, se autoeduca, faz sua crítica, sua autocrítica e logo passa essa informação adiante. Um futuro ancestral é possível? Reflexões sobre a contradição daquilo que somos ou sobre o risco de reduzir o discurso da ancestralidade à mera retórica. Eu achei excelente essa apresentação desse texto da revista Suma Uma, justamente porque define aquilo que eu acabei de dizer. Nós não podemos ficar apenas com o discurso de dada uma certa ancestralidade, se não trazemos as figuras dos nossos ancestrais, nossos bisavós, trisavós, trazer a memória dele, não é trazer a vida corpórea dele, é trazer a memória dele para que não seja uma mera retórica, senão a força realmente espiritual que vem da Terra para enfrentar essa derrota, esse fracasso que os brancos colonizadores de hoje estão nos imposto a partir da economia política na qual eles se constituem e pensam na realidade ao mesmo modo que seus anteriores antecessores, mas que apenas fazem parte da modernidade, faz parte dessa temporalidade, que é finita e é limitada.
Quem assistiu à Conferência do Clima, a COP30, realizada em novembro de 2025 em Belém do Pará, a partir das margens não oficiais, que na verdade representam o centro de qualquer mundo possível, como há anos defende Eliane Brum, que é uma grande jornalista, né, que mora lá na Amazônia, isso uma. Deve ter ouvido repetidamente que o futuro será ancestral ou não será. Aí também nós temos uma dificuldade aqui, aqui surge um outro problema, que é a questão do será, ou seja, como um condicional sempre em interrogativo. Nunca vai ser, ou até mesmo poder dizer, pode vir ser. Pode vir ser ancestral esse futuro? Sim, sempre quando a gente tenha essa relação com as nossas ancestralidades que devem ou que surgem do próprio conceito de Mãe Terra e que os nossos ancestrais lutaram por isso. Porque eles já sabiam que a humanidade sem natureza não é nada. A humanidade, nós seres humanos, sem a natureza, sem aquilo que chamam de meio ambiente, nós não somos nada, nem seremos absolutamente alguma coisa. Então, esse será deixa sempre na dúvida. Já existe um problema de linguística temporal nessa sentença. Será que o futuro será ancestral ou não será? Mas não se sabe se esse será é algo que realmente coloque um limite à questão da temporalidade segundo o paradigma da modernidade tal qual nos foi colocado e nos foi colocado também na cabeça. Então, já achamos um problema aqui. Embora se trate de uma referência temporal, fixada num passado remoto, o tempo dos ancestrais, né, um passado remoto, abre aspas, o tempo dos ancestrais. O que se deseja apontar com esse termo é a necessidade de retornar ao modo de relação e vínculo, de reconhecimento de interdependência entre todos os seres, aquilo que eu falei, que sem humanidade, não é possível o ser humano sem a natureza, ela não está o ser humano nunca esteve desvinculado, isso é criação da modernidade. Por isso que se fala que todo passado é obsoleto, é atrasado, inócuo, etc. Porque se corta a relação do vínculo com a terra, se cortam os vínculos materiais com a vida, que é o que acontece com a maioria da população brasileira, que é desterritorializada, ou seja, desconectada desse vínculo com a mãe terra. E é por isso que as lutas dos não indígenas não avançam. Vamos lá. De reconhecimento de interdependência entre todos os seres, que caracterizava aquela época distante para transformar a deriva autodestrutiva das sociedades ocidentais individualistas, em cujas mãos se encontra o destino do planeta. Mas será realmente possível voltar ao modo de relação ancestral construído através de um modo de identidade relacional oposto ao do individualismo? Uma pergunta muito interessante e, ao mesmo tempo, bastante difícil de poder ser respondida. Olha só, mas será realmente possível voltar ao modo de relação ancestral construído através de um modo de identidade relacional oposto ao do individualismo? Eu tenho, nós temos aqui uma resposta, inclusive eu fiz uma anotação aqui, que vem a partir dos filósofos bolivianos, né? Os filósofos indígenas, né? Os aimaras, né? Eles falam, por exemplo, que nós somos feitos de uma tridimensionalidade coexistente, né? Aqui ele cita, por exemplo, a questão do termo parentes, né? Os parentes que são, primeiro, os seres humanos, todos somos parentes. Logo, a mãe terra, a natureza, e logo a espiritualidade, ou seja, aquela coisa das ancestralidades, porque o ancestral não é anterior ou posterior a alguma coisa.
ele tem um sentido mítico, mas um sentido de mistério, e nós precisamos decodificar esse mistério. E nós que somos povos indígenas, nem precisamos decodificar, porque já nós somos, inclusive o fato de eu estar falando sobre isso nesse momento aqui, já é uma característica dessa ancestralidade, porque não sou eu, primeira pessoa, o ego cogito cartesiano, um homem branco europeu de olhos azuis, todo-poderoso, onisciente, onipresente, que está falando. Não. São as minhas ancestralidades a partir do meu povo, que não é uma cosmologia. É o vínculo humano com os outros humanos, com a mãe terra, com a mãe natureza, e com as espiritualidades que nos constituem como seres humanos. E essa espiritualidade, ela também tem vínculos com esses outros dois fatores, a mãe terra, a mãe natureza e a espiritualidade. E todos os outros seres vivos, principalmente os seres humanos. Então, é muito interessante essa pergunta. Logo diz, a identidade relacional, o sentimento de pertencimento e interdependência é imprescindível para que o ser humano possa neutralizar a angústia que surgiria da compreensão lúcida de sua impotência fundamental, caso realmente enfrentasse sozinho o universo. No entanto, nem todas as pessoas e sociedades reconhecem essa imprescindibilidade. A consciência de que o indivíduo constitui apenas mais um elemento na extensa rede de complexas interrelações com todos os elementos, minerais, vegetais, animais, humanos, que permitem sua sobrevivência, é mais facilmente reconhecível quanto menor for a complexidade socioeconômica do grupo, quanto menor for a diferença entre as posições sociais, econômicas ou de poder dentro dele. Pois bem, é a comunitariedade, ou seja, o sentido de comunitário, que é o princípio da vida, né? Porque nós somos a natureza e nós pertencemos a ela, assim como o filho não pertence à mãe. Cria-se um vínculo de dignificação da vida. É o vínculo de dignificação da vida. Este é o único modelo de identidade que opera nas sociedades ancestrais, do passado ou do presente, de caçadores, coletores ou de agricultores de roças, para alimentar suas famílias ou comunidades definidas pela oralidade. Por um lado, a ausência de explicações científicas para os fenômenos da natureza, daquilo que o mundo ocidental chama de natureza, faz com que lhe seja atribuído um único comportamento conhecido, o do próprio grupo social. E isso mesmo que sejam colocados em um nível de poder superior espiritual ou sagrado, já que esses outros fenômenos têm mais poder do que o próprio grupo social. Há dois pontos. Um raio pode matar uma pessoa, mas ela não pode fazer nada contra a nuvem que o enviou. Pois bem, aqui existe até uma certa ambiguidade, né? Porque o que a sociedade ocidental define como natureza, para nós é atribuída a um sentido totalmente cosmológico, ou seja, a natureza não é aquilo que se vê aparentemente aqui, onde tem umas árvores, tem um passarinho aí cantando, não sei, por aí pode ter uma onça. É aquilo que a gente chama de cosmoesfera. Cosmoesfera. O que é a cosmoesfera? É a totalidade dos elementos que não são fenômenos, sino que são parte da nossa dignificação da vida. Uma estrela, que para as pessoas não tem um mínimo valor, é uma, qualquer estrela tem um vínculo com cada ser humano. Todas as estrelas, ou algumas estrelas ou outras, sempre vão ter um vínculo com os seres humanos. E por isso que os árabes eram os maiores astrônomos e astrólogos também, não essa astrologia fajuta ocidental que anda circulando por aí, porque eles tinham esses conhecimentos ancestrais que eles vinham trazendo milenarmente. A mesma coisa os povos aqui de Abiyala, Pindorama, América Latina, Brasil. São povos, todos nós somos povos milenares, porque nós já
tínhamos, inclusive, dentro da nossa cultura mapuche, já existe uma astronomia mapuche com seus próprios com suas próprias vicissitudes, com suas próprias expressividades, seus próprios significados, seus próprios nomes, suas próprias grafias, e cada povo referente a essa nação mapuche, ela tem a mesma referência, mas muda por causa da posição geográfica e geoatmosférica. Então, essas são coisas que também precisam ser compreendidas e debatidas com maior eficiência para poder chegarmos a uma inteligibilidade que nos traga de volta o sentido de ancestralidade para enfrentar as coisas desse mundo contemporâneo que chamam, mas que é moderno, e deste modo poder fazer implícita, trazer a questão, a evidência de que a ancestralidade não é utopia e não tem um sentido místico que os brancos dão, inclusive, ao termo. É algo que nós sabemos que vem com cada um de nós, indígenas ou povos originários da terra, e que nos acompanha dia e noite, inclusive nos sonhos. Por isso que não é à toa que Davi Copenágua ele escreve a queda do céu, trazendo um sentido místico, onírico para o branco entender, mas com suas próprias palavras e terminologias. E uma forma de demonstrar o acompanhamento que a ancestralidade faz por cima dos seres humanos originários, indígenas, camponeses, todo aquele que tem vínculo com a terra e entende em profundidade o conteúdo rico que contém o termo ancestralidade. Vamos lá ler o texto aqui. Eu estou falando um pouco mais tranquilo hoje, porque esses dias aí me veio muito à cabeça a questão da temporalidade, como os parentes vêm tratando, como se ontem não voltasse mais. Mas os parentes que estão nos territórios, eles ainda mantêm incólume essas categorias que eu coloquei um pouco atrás. Porque quando eles falam de comunidade, eles falam de comum unidade, e os comuns fazem parte dessa trialética, fazem parte dessa tríade, fazem parte dessa conformação pluridimensional da espiritualidade, onde estão inclusos. Qual é o tripé que coloquei um pouco antes? Seres humanos, a natureza, Pachamama, como alguns chamam, Mãe Terra, e a espiritualidade. Então, nesse tripé que nasce, inclusive, o sentido de comunitário, e que pode trazer, inclusive, alavanca para preencher os vácuos ainda que contém o termo comunitariedade, como, não como um absoluto ou totalizante, sino como parte de uma cosmosfera. Por isso que a gente tem que mostrar muito bem quais são os espaços que precisam ser preenchidos para entender essa questão, não como identidade de povo. Eu não saio dizendo por aí, eu sou do povo Mapuche e acabou. Não, eu sou indígena. Muitos parentes que hoje estão institucionalizados, que se embranqueceram, em sua maioria, até mesmo esqueceram de, pelo menos, verbalizar o termo, o conceito de mãe terra, eles não possuem mais uma característica essencial neles, porque eles estão seguindo o jogo de uma instituição que é moderna, com suas palavras. A modernidade ela impõe uma linguística, a modernidade ela impõe um discurso, uma retórica que vem de cima para baixo. Então, todo mundo que está institucionalizado acaba se
acaba corrompendo sua ancestralidade através da repetição do discurso institucional que é formado e formalizado com o significado e o significante da modernidade, do moderno, que mesmo sendo contemporâneo, continua sendo moderno. A contemporaneidade é apenas mais uma atualização dessa modernidade, que ela continua sendo branca, ocidental, eurocêntrica, imperialista, consumidora, anti-ecologista, anti-vida, genocida, e assim os políticos que pensam desse mundo, porque os políticos são formados dentro do paradigma da modernidade. Até o presidente Lula, ele não tem espiritualidade nenhuma, porque ele não tem relação com a Mãe Terra. Ele tem uma relação política com a vida, mas ele não tem uma relação ancestral com a Terra. Então, a visão dele é que a Terra precisa ser objetivada, não é vista como sujeito de direitos. Então, vai lá e privatiza a bacia do Tapajós e vai por aí acabou, e faz concessão e pavimenta a BR-319, faz acordos com a China, Mercosul, porque é uma objetificação. E essa objetificação tem o sentido que é o sentido da economia política tal qual os liberais vêm defendendo. E os social-democratas, e os esquerdas, e os direitas, todo mundo defende isso. Vamos lá ao texto. Entretanto, quando a intensificação da agricultura permitiu o armazenamento e, consequentemente, o surgimento de diferenças de riqueza e poder, bem como o intercâmbio de produtos e o início da divisão social, o aparecimento de chefes, guerreiros, especialistas, né? Deixa eu ver só. Tá bem. E especialistas, é, entre parênteses, né, tá? Os homens que já partiam de privilégios associados ao seu prestígio foram consolidando essas vantagens em posições de poder político e econômico. Sentiam-se diferentes do resto do grupo, abre aspas, por ocuparem posições distintas, ao mesmo tempo que estabeleciam uma distância emocional entre eles e aqueles sobre quem exerciam seu poder. Isto é, começaram a encarnar muito gradualmente traços da individualidade, né? Coisa que veio acontecendo, inclusive, nesses 3 últimos anos, a gente tem visto em loco e in situ essa situação, né? O processo foi acelerado com o advento da escrita alfabética, pois esta coloca a chave da identidade no conteúdo da mente, gerando a fantasia de autonomia pessoal e permitindo ampliar de modo quase ilimitado o senso de diferença. Além disso, permitiu a construção de fórmulas científicas para explicar a mecânica da natureza, o que, aliado à ascensão das tecnologias de controle, levou os homens a objetificá-la e explorá-la, perdão, explorá-la, invertendo a relação de poder. Já não era a floresta sagrada que detinha o poder, mas sim os homens sobre uma natureza desacralizada. Isso aqui, galera, é, é, isso aqui é uma visão que a gente já vem falando, vem da Bíblia. A desacralização da natureza já está na Bíblia. Já começa no Gênesis, continua em Levíticos, continua em Deuteronômio, continua em várias passagens bíblicas. E a primeira passagem bíblica é a questão da serpente, né? Porque vocês, se a gente for fazer análise de discurso, a gente vai encontrar o quê? Primeiro, a serpente ela é condenada, porque é a serpente que sobe na macieira e provoca a mulher. A maçã está junto, só que quem come a maçã é condenada. Então, primeiro é condenada a serpente, e vejamos também a sonoridade, la serpiente, em espanhol, a serpente, em português, la mujer, a mulher, la manzana,
a maçã. E depois, em quarto lugar, um homem tem sofrer algo assim como uma punição menor. Ah, tu vais ganhar o teu sustento com o suor do dia a dia, acordando 4:30 da manhã e ganhando um salário de 1.600 e poucos reais que não serve para nada, não dá para nada. Né? Estou traduzindo para os tempos modernos, contemporâneos. Né? Então, a natureza ela é desacralizada e essa desacralização está também na mente de muitos dos nossos parentes. Isso foi uma coisa que eu falei um pouquinho atrás, quando que já não é mais parente. Porque uma coisa é ser indígena e outra coisa é ser indígena e parente. Eu vou ser bem sincero, quem foi ministra do Ministério dos Povos Indígenas, ela é indígena, mas ela não é o meu parente. Porque ela seguiu o discurso oficial à risca. Ela entrou no mundo da objetivação institucional, econômico-financeira. Ela promoveu, inclusive, ela abriu as portas, as portinholas, para que a institucionalidade, essa institucionalidade moderna, com suas estruturas coloniais, penetrassem também para dentro de uma instituição que é a própria instituição que a criou. Quer dizer, a própria institucionalidade política cria uma outra, como se fosse uma microinstitucionalidade, mas que vai estar sempre na aba de algo superior, de algo que é hierárquico, que está lá em cima, que paira nas alturas, e manda e os outros obedecem. A lei de Max Weber. Vamos estudar sociologia, galera. Então, é muito interessante e precisa ter bastante leitura a mais para poder esmigalhar melhor, fazer mais interpretações. Né? Mas vamos continuar lendo aqui. O fato é que, com isso, os homens iam perdendo relações emocionais com aqueles fenômenos aos quais antes atribuíam um espírito humano, abre aspas, com aparência animal, vegetal, etc. O fato é que, com isso, os homens iam perdendo relações emocionais com aqueles fenômenos aos quais antes atribuíam um espírito humano. Claro, porque depois que entra o cristianismo, que acontece? Se desacraliza a natureza, mas se sacraliza o ser humano. O ser humano é o centro das atenções. Então, por isso que quando vocês veem ali nas mídias, nas redes sociais, quando se fala inclusive de natureza, só aparecem pessoas. É só humanos, inclusive até a gente faz isso, porque é uma rede social e a gente precisa falar, precisa explicar, precisa demonstrar, precisa conotar, precisa, né, se referir. Então, é claro que o ego cogito cartesiano que funda a modernidade, que é o alicerce da modernidade, ela funciona também na subjetividade de alguns indígenas, principalmente os que estão institucionalizados, ou se renderam. Eu vou fazer um vídeo sobre rendição, que é muito interessante, porque a gente tem um aspecto psicológico sobre a rendição dos povos, que é uma coisa que a gente está vivendo no Brasil de hoje. As pessoas se renderam. Há uma rendição geral diante desse modelo horrível de política e economia e também de juridicismo que se está, que alguns, inclusive, defendem com garras e dentes, está matando as pessoas. Ela matou cognitivamente e emocionalmente as pessoas. Por isso as pessoas se renderam. O Brasil hoje, o brasileiro, é um dos povos que se renderam. É uma rendição geral, né? A esse exército de opressões que vem junto com aqueles que regem as diretrizes, né, que conduzem esse país com suas diretrizes, com suas leis, com suas normas, sempre baseadas na questão da punição e do sofrimento psíquico das pessoas e que esse sofrimento precisa ser gestionado de alguma forma para que os povos não se levantem. E isso que nós estamos vendo hoje. E muitos indígenas também se renderam. O fato de muitos indígenas estar
tirando fotos com seus senhores brancos, inclusive senhores de terras e escravos, como temos visto desde o ano passado, inclusive já há 2 anos para cá, a gente então percebe essa perda do sentido de ancestralidade. Né? Então, exatamente como eles falam aqui, né? Estavam deixando de construir identidade relacional, que é imprescindível para evitar a angústia que esses homens sentiriam se realmente enfrentassem sozinhos, de forma individualizada, um universo que os superasse, que nos supera sempre, sim, porque o capitalismo está aí, está vivo, não é que está em crise, como fala, não, não, está aí, as pessoas trabalham escravizadas dia e noite, trabalham 10, 12 horas, para inclusive só alimentar os políticos aqui em Brasília, os grandes banqueiros, os grandes líderes religiosos, seja uma classe parasitária, uma casta parasitária que está aí, inclusive, de há décadas, se não de há séculos. Né? A consciência de pertencer a um grupo, entre aspas, a identidade relacional oposta à individualidade, é essencial para evitar essa angústia, mas os homens que se individualizavam iam perdendo a capacidade de saber construí-la. Eu diria aqui que os homens, e mulheres também, tá? Porque aqui só fala de homens, mas é homens e mulheres, né? Que se individualizavam, que continuam se individualizando, de fato vão perdendo o saber ancestral e não sabem como construí-las, mas também não usam a inteligibilidade que existe dentro do próprio conceito de ancestralidade, que não é algo do passado, não é, é algo que está presente. Cada um de nós, seres vivos, seres humanos vivos, teciduais, moleculares, nós temos um DNA que diz que todos nós temos uma história e nós podemos modificar essa história, quer dizer, nós podemos modificar o nosso DNA. Olha que interessante o ponto que nós estamos chegando nessa reflexão de hoje. A saída engenhosa, entre aspas, engenhosa, para um paradoxo tão evidente foi impedir que as mulheres se individualizassem, principalmente impedindo-as de aprender a ler e a escrever, para que mantivessem assim sua identidade relacional, abre aspas, que passou a ser identificada com a identidade de gênero feminina, fecha aspas e fecha parênteses. Dessa forma, a complementariedade de funções entre homens e mulheres que já existia passou a implicar também uma relação de poder. Os homens se individualizavam às custas de impedir que as mulheres o fizessem, garantindo a eles os vínculos e o senso de pertencimento necessários para construir sua fantasia de poder e controle. Olha, gente, essa estrofe, olha, essa estrofe aqui, esse trecho aqui do texto é maravilhoso, porque aqui nos coloca todos né, em confronto com as nossas formas de pensar, inclusive, porque no dia a dia a gente vai se perdendo algumas coisas, principalmente quem vive, até mesmo quem vive, quem mora nos territórios, porque quem mora nos territórios consome coisas do capitalismo, então, ele está engolindo também o capitalismo. E quem engole os produtos do capitalismo engole uma forma de pensar também. Atenção, parentes. A questão não é se você é ou não capitalista. Nós não somos capitalistas, mas engolimos, nós somos consumidores. Até porque o Estado nos colocou a nós todos, inclusive brasileiros em geral, latinos, como consumidores, e não como meros, não somos nem sequer povo, porque quem fala de povos, fala de um passado que pode ser remoto, mas que ele está sempre presente. Agora aqui, quando se fabrica uma forma de poder doméstico, você perde completamente a questão da comum unidade e você perde toda a espiritualidade, toda a possibilidade, inclusive, de uma ancestralidade que nos sirva de guia e oriente para a materialidade da luta que nós precisamos enfrentar. Que não é de uns contra os outros, não é eu contra os cangangues, os cangangue contra o Sanacê contra os Cariri-Chocó, os Cariri-Chocó contra os Yanomami, não. Por isso que nós precisamos recriar o nosso vínculo,
porque a luta se está defasada e praticamente aniquilada pelos construtos do Estado, nós precisamos retornar aos nossos modos ancestrais de pensamento e de ação. Na trajetória ocidental, foi somente com a chegada da modernidade que as mulheres tiveram acesso massivo à leitura e à escrita, pelas quais também começaram a se individualizar. Gente, isso aqui é interessante, porque ela está ligando diretamente com a questão das academias, né? Os parentes estão entrando nas academias, eles querem entrar nas academias, eles querem estudar, eles querem tudo. O problema, inclusive eu acho que o Ailton Krenak já falou isso, né? Ele, pelo que eu vi ali, não lembro quem que foi, falou assim que a melhor forma para matar um indígena é mandando ele fazer doutorado na universidade. E, de fato, gente, me desculpe, mas eu já também passei pelos corredores dos cursos superiores, como chama, né? Curso superior, né? Olha só até que ponto que nós estamos, hein, galera? Pelo amor, né? Olha, a gatinha aqui, ó. Aqui eu tô com... Aqui, a gatinha tá aqui, ó. A gatinha aqui. Vai falar alguma coisa? Hein? Fala aí. Então, a gatinha aqui de casa, nossa mascote do canal, né? Bom, portanto, as mulheres alfabetizadas de qualquer época e lugar conciliam ambos os modos de identidade, combinando traços de individualidade, abre aspas, atitude pessoal, consciência de desejos pessoais, busca por explicações racionais do mundo, fecha aspas, com os da identidade relacional, abre aspas, manutenção dos vínculos e cuidados, fecha aspas, em uma medida muito maior do que os somos. Por isso, diante da pergunta sobre a possibilidade de existir um futuro ancestral, eu diria que não em um sentido literal, porque o ancestral é puramente relacional, e isso só existe em sociedades sem divisão de funções, divisão de classes, ou especialização do trabalho. Interessante. Mas também porque a identidade relacional é uma identidade que sempre deposita o destino nas mãos de uma instância externa, ao qual concede maior poder. Assumir o controle do próprio destino exige construir individualidade. Portanto, na minha opinião, e na opinião da pessoa que escreveu o artigo, né? É mais correto dizer que o futuro passa por todas essas pessoas encarnarem um modo de identidade que hoje define as mulheres individualizadas, floresta, do que dizer que ele deve ser ancestral. A ver, vamos lá, porque aqui tem palavras trenzinho, né? Tem cifras aqui. Que hoje define as mulheres individualizadas floresta, como se fosse um conceito só, né? Mulheres individualizadas floresta. Né? Então, a mesma coisa, por exemplo, a gente fala assim, a PIB sempre fala, a PIB somos todos nós. E aí, a primeira coisa que vem à mente de um indígena, que tem a linguagem da sua terra viva, quer dizer, no meu caso, o Mapuzungum, o Mapudungum, e outros povos têm suas próprias línguas, como os Kaiowá, os Guarani, né, os Cariri-Chocó, os Chacriabá, né, cada um, né, os Guajajara, tem suas próprias línguas, que são línguas da terra. Né? Mas quando a PIB vem e fala assim, olha, a PIB somos todos nós. Pô, a primeira coisa, o somos, né, já nos coloca num lado ontológico em que na qual a gente tem que se perceber se você está incluído ou excluído. Então, quando dizem somos todos nós, nós quem? Nós que fazemos parte de uma instituição, de uma entidade chamada Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Mas ele não reúne o conjunto das forças ancestrais desses 300 povos. Ele não é parte é, dessa atmosfera. Porque ele está falando de somos, no sentido unicamente ontológico, mas ele não é ancestral. Quer dizer, ele não é proporcional
nem mesmo dentro das demandas que os demais de 600 povos têm no Brasil, ela não é parte constitutiva de tudo. Portanto, dizer que somos todos nós exclui. Ao dizer nós, exclui quem? Aqueles que não é nós. Somos, claro, somos. Quem é, é. Mas quem não é, não é parte, não faz parte. Então, mulheres floresta, ou uma feminidade floresta, poderia se constituir dentro da própria razão do termo ancestral, poderia constituir seu próprio conteúdo. Ela é o conteúdo original. Feminidade floresta, que é a vida. E nós, com isso, miticamente a gente faria, digamos, uma ressurreição dessa serpente que foi punida, condenada, dessa mulher que foi punida e condenada, dessa macieira, dessa maçã que foi punida e condenada, e da vida em geral que foi punida e condenada. E essa condenação, nós já levamos 4.000 anos de condenação, passando por todos os filósofos, inclusive greco-romanos e outros que vieram afirmando essas categorias de dominação e de opressão que foram instaladas na mente das pessoas, dos colonizados em várias regiões do mundo, e continua até hoje. E alimenta ainda essa proporcionalidade autodestrutiva, que quando as pessoas falam, o ser humano é autodestrutivo. Qual ser humano é autodestrutivo, senão aquele colonizado, aquele que se rendeu, aquele que rendição e se deixou subjugar e se deixou dominar. Inclusive, na internet a gente vê muito isso, a colonização digital, a colonização tecnológica. Vamos terminar aqui o texto. Devemos estar cientes, porém, de que conciliar as duas identidades implica uma profunda contradição que pode levar a um risco quase inevitável à individualidade. É uma identidade autorreflexiva, consciente de si, na qual a pessoa se define por meio de seus desejos, pensamentos, criatividade, realizações ou conquistas. Enquanto a identidade relacional, como vimos, não é reflexiva, mas simplesmente vivenciada e sentida. Logo, a primeira tem muito mais força na autopercepção de cada um e gera uma sensação de poder muito maior. Esse poder deriva do uso da razão abstrata para explicar os fenômenos do mundo. Mas isso estabelece um distanciamento emocional em relação ao que é explicado, o que é contraditório, a conexão e interdependência com tudo o que é vivo, que define a identidade relacional. Além disso, esse distanciamento aumenta quando as pessoas se relacionam com o mundo através da internet, que interpõe representações virtuais e digitais e tecnologias altamente viciantes nas relações interpessoais e com o mundo, estruturando a mente e a identidade de uma forma cada vez menos relacional e mais individualizada. A internet transforma a identidade das pessoas socializadas na escrita alfabética de forma tão radical quanto o uso da escrita alfabética transforma a identidade das pessoas socializadas na oralidade. Olha, é, eu, para ser sincero, eu nem li muito o texto. Eu comecei a ler, gostei, estava lendo, inclusive, as teses de Walter Benjamin, que eu vou colocar aqui também. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre essa questão dessas teses, porque é muito importante trazer isso, porque a gente não pode jogar a bacia de água com o bebê dentro, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa resgatar desse pensamento ocidental, porque ele, de alguma maneira, nos abriu as portas, assim como a própria decolonialidade, com Henrique do Céu, por exemplo, Grossfog e outros tantos expoentes, também abriu um pouco mais essas portas para fazer, inclusive, o que a gente está fazendo. Se a gente está falando de contra-colonialidade, a gente está indo muito além de, de aquilo que nos foi dito e como se fosse a única verdade a ser seguida, né? Quando a gente cai nisso de que é a única verdade, a gente volta a cair nisso que eu sempre falo, no unilateralismo, na unidimensionalidade, no uno que é autoritário, autocrata, né? Então a gente não pode cair nisso de que a única saída que o mundo tem
é a minha, ou é mesmo assim dizendo a nossa, porque esse, essa, esse, esse possessivo em plural, nosso, pode cai também nessa objetivação de que só de um, sim, quer dizer, sempre fica alguém de fora. Não sei se vocês percebem que nos pronomes possessivos e pessoais, sempre alguém fica de fora. Se eu digo eu, o outro já ficou de fora. Se eu digo o outro, eu apago a imagem daquilo. Porque o outro é algo fantasmagórico, que não se sabe que é o outro. Quando eu digo tu, tem, sempre somente é um eu. Nunca dizemos tu e eles. Dizemos eu e tu, ou eu e você. Ele, ela, eles, elas, vós, nós. Então, sempre algo fica de fora. A cada palavra, a cada conceito, a cada determinação linguística, alguém fica excluído. Porque parte desse binarismo cartesiano, desse ego cogito, que é a filosofia, o alicerce, como eu falei um pouco antes, da modernidade, e que nos acompanha desde o século XVI até o dia de hoje, até o dia de hoje, 20 de janeiro de 2026. Acredito que um futuro viável passa por combinar a identidade relacional ou ancestral com a possibilidade de configurar lideranças capazes de combater a deriva autodestrutiva do, abre aspas, padrão civilizatório do Ocidente, fecha aspas, abre parênteses, na expressão do sociólogo venezuelano Edgardo Lander. Porém, quanto mais poder de combate essas lideranças tiverem, mais individualizadas estarão as pessoas que as protagonizam. Por isso, conciliar ambos os modos de identidade exige aceitar essa contradição inevitável e o risco de reduzir o ancestral, entre aspas, a uma retórica discursiva que já não pode ser encarnada por aqueles que a defendem. Sem dúvida, saber, entre aspas, saber, abre parêntese, mesmo que já não se sinta ou se vivencie isso como nas sociedades orais, fecha parêntese, sem dúvida saber que somos apenas uma parte insignificante do universo em que vivemos e somar lideranças e esforços coletivos para deter a devastação é essencial para lutarmos contra a deriva autodestrutiva. A civilização é esse modelo institucional, político que está aí, que os brancos defendem, que tem parente que defende, não nos serve mais porque nunca se viu, porque ele sempre foi autodestrutivo. Sempre foi. Quando as pessoas digam, toda vez que vocês ouçam alguém dizer, mas o ser humano é autodestrutivo, quais seres humanos? Não somos todos autodestrutivos. Mas aqueles que são desterritorializados, perderam a conexão com a Mãe Terra, e aquele indígena que também perdeu isso, pode se tornar autodestrutivo. Né? Porque o ancestral fica só na retórica, mas ela não é reformulada a partir daquelas visões ancestrais, daqueles ancestros, daqueles que lutaram para nos deixar, inclusive, mais ou menos o mundo, e nós continuamos a luta aqui, o que nós fazemos. Nós lutamos para que os nossos filhos, filhas, os netos continuem essa luta. Mas para que elas continuem essa luta, nós temos que deixar um mínimo de possibilidade de subsistência para que haja também espiritualidade e ancestralidade. E para que haja espiritualidade e ancestralidade, precisa ter território. Se não se tem território, não há espiritualidade. Se não se tem território demarcado, no caso aqui da luta, da materialidade da luta, demarcar todos os territórios indígenas, mais de 800 processos que ainda estão no Ministério da Justiça paralisados. Se não se demarcar isso, não há possibilidade nenhuma de falar, inclusive de ancestralidade, porque povo tem território. Povo que não tem território é povo que não está fazendo luta, ou se diz que está fazendo luta, é uma luta é, é, inócua, infértil, como, por exemplo, essas lutas urbanas de 6 por 1. Mas essas lutas do 6 por 1
não chega na estrutura da questão do trabalho que até hoje também trabalho escravizado, mediante o coelho e a cenoura. Eu te dou um salário, tu vais trabalhar. Se tu não tem salário, tu não vai pagar tuas contas, tu vai passar fome, e como tu não vai ser consumidor, tu vai ser escorraçado pelo poder público, pelas polícias e mal visto até pelas pessoas ditas de bem. Acredito que o futuro passe por limitar o aumento do individualismo, abre parênteses, em grande medida, imitando a internet, fecha parênteses, né? E por continuar agindo coletivamente, mas também por uma reflexão profunda e honesta sobre as contradições subjetivas que enfrentamos. Caso contrário, corremos o risco de encarnar subjetiva e inconscientemente, entre parênteses, subjetiva e inconscientemente, os valores da ordem que pretendemos combater, mesmo que nosso discurso continue se identificando com o tal almejado ancestral, né? Quem escreveu isso aqui é professora aposentada de Almudena Nando, é professora aposentada de Pré-História e Arqueologia e membro do Instituto de Pesquisas Feministas da Universidade Complutense de Madrid. Sua pesquisa se concentra no estudo dos mecanismos de construção da identidade, com particular interesse nas sociedades orais e nas mulheres da modernidade. É autora de La Fantasia de la Individualidad sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno. A fantasia da individualidade sobre a construção sociohistórica do sujeito moderno e La corriente de la historia, e La contradicción de lo que somos, né? Ambos publicados pela editora Traficantes de Sueños de Madrid e inéditos no Brasil, né? Então, é muito interessante esse texto. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Galera, compartilhem esse vídeo, deixem seu like, por favor. Eu peço muito que vocês deixem seu like, seu comentário, porque o like ajuda a impulsionar, porque nós temos muitos problemas para que o YouTube entregue os nossos vídeos. Então, nós pedimos para vocês, deixem seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, se você gostou, deixe também sua sugestão, né? Tem um Pix aqui também na descrição do vídeo, para que vocês coloquem ali embaixo, eh, que diga não aqui na descrição, né? Vocês enviam via Pix alguma ajuda que vocês possam, que o nosso canal aqui, olha, o nosso canal é só nós mesmo, né? Voltamos ao nós, né? Nosso canal, né? Pois bem, né? São as contradições da linguística que nos foi colocada pela colonialidade do ser, do poder, né? Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Vou colocar aqui novamente, né? Como sempre a gente costuma dizer, tem umas letras em maiúsculo em em todos os vídeos, né? Onde diz assim, para saber e acompanhar. E aí eu vou colocar esse texto, vou colocar os textos de Walter Benjamin. Parente, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa também, sabe, os parentes aí que estão lá nas universidades, eles precisam aprender outras coisas. Olha aqui a gatinha aqui, que ela está querendo que eu dê a comidinha dele, porque eu estou gravando esse vídeo, já é meio-dia e 16, né? Então, parente precisa estudar. Não fica, parente, você que está na universidade, não fique somente com aquilo que lhe foi dado pelas universidades, tá? Procure outros conhecimentos. É muito importante você procurar outros conhecimentos. Aqui que é, tá? E é isso. Um grande abraço, tá? Deixa eu ver aqui.